tenho um pensamento sobre isso que eu estou maturando há muito tempo. Eu sempre estou pensando, eu gosto de falar, porque quando a gente fala, a gente pensa e a gente discute. Você pensa de novo, né? você reafirma, faz sentido. E eu tava, assim, muito pensando que na faculdade, às vezes a gente é ensinado a seguir certos padrões, assim, de arquitetura, né? Enfim, de desenho. E aí, muitas vezes a gente se pegou, assim, lembrando, ai, mas o professor diria que isso não pode, ai, não é assim. E a gente pega, assim, eu faço muito um comparativo, porque eu acho que a arquitetura é uma forma de arte, de certa forma. E eu pego muito essa questão da arte contemporânea, que cada parte, né? Que tem uma parte da arte contemporânea que é muito arte conceitual. E eu tava refletindo, assim, como na faculdade era uma arquitetura conceitual, que você resolvia muitas coisas na fala, no conceito. Ah, você não gostou? Ah, mas que você não entendeu o conceito. É porque esta obra tem um conceito. E aí, voltando, assim, eu e a Cindy, a gente gosta muito de caminhar, assim, nas viagens e ver aquilo que a gente sente. E eu... Funcionando propriamente dito, o que né? você sente quando você No tá perto contexto, daquilo. Porque no intercâmbio, inclusive, numa aula eu fiz uma aula de estética, gosto e patrimônio, e a primeira coisa que o professor falou foi assim, gosto não só se discute, como se educa. Isso ficou muito na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, assim, que na faculdade a gente... Realmente, o gosto vai se educando. Mas... Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer pra ver se faz sentido, tá, gente? Se eu estiver falando uma coisa sem sentido, vocês me falam. Eu tô entendendo. Você tá entendendo? Mas você Minha corta de novo. Você corta. Não, mas por exemplo, assim, o brutalismo. Intelectualmente, eu acho muito bonito. Mas quando eu vou pra São Paulo e eu chego perto, aquilo não me causa uma sensação boa. Agora, mas isso é uma coisa meio que todo mundo, assim, é uma coisa meio blasé que todo mundo sente. Mas quando eu vou pra Itália, por exemplo, e eu ando pra aqueles lugares, eu vou pelas aquelas quadras que tem o pátio no meio... você vai percebendo, eu me sinto bem. Então, eu e a Cindy, a gente ficou muito nessa questão de, tipo assim, às vezes, o que é tendência dita, assim, não é uma coisa que faz sentido. E a gente acha, talvez não assim... funcione pra nós. Pra né? nós, como, assim, nossa visão de arquitetura. Porque eu vejo, assim, eu acho que a arte, a função da arte é te fazer sentir. Quando você olha, você não tem que pegar e passar por uma função intelectual. Isso sou eu, tá? Isso é uma opinião bem minha. E eu sei que vai ter muitas... Podem comentar, gente, vamos discutir. Mas, assim, é uma coisa que me incomodava, porque às vezes a gente vê muito forte, assim, na mídia ou coisas assim, uma coisa muito passado por um intelectual e não passado pelos sentidos, pelo sentimento. Então, é uma coisa, assim, que a gente sempre conversa, porque na faculdade era muito isso. Eu lembro de ter feito um projeto que eu não achei que ficou bom, acho que não ficou legal, mas eu defendi tão bem conceitualmente que eu tirei uma nota muito boa. E eu disse, cara, não é assim. O que faz as pessoas se sentirem bem não é isso. Não é um conceito. Não é eu te falar assim, ah, não, mas é que isso é confortável e isso é chique. Tá, mas como é que você se sente nesse confortável e chique? Isso te traz sentimentos bons? Isso te lembra de valores mais altos? Ou não? Você pega, assim, a obra de arte, né? Tem obras, assim, que para e diz, nossa, isso me traz uma alegria, isso me lembra de uma coisa maior. E às vezes você fica, tipo assim, você vai numa galeria e você vê e tá todo mundo assim, oh, uau. E você diz, gente, não, mas é que você tem que ver, porque o ponto, e sabe, eu acho que isso, assim, pra nossa realidade não é o que funciona, é aquela coisa que tem que ser pensada, não, é uma coisa que tem que ser sentida.